O formulário que eu fiz está no livro. Na página eu tenho um formulário mais curto, porque tem pessoas que não gostam do formulário largo. O que eu tenho no livro é mais extenso do que o da página. Claro, isso não quer dizer que o formulário não funciona. Claro que funciona. Bem, antes de preencher o formulário, eu recomendo às pessoas perdoar a todos. Perdoar e saber pedir perdão às pessoas. Nós que fazemos libertação devemos já saber isso. Porque Mateus 6,14 disse: Porque se perdoais aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoais aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Assim que isso é a chave. Antes de fazer libertação, a pessoa deve haver perdoado. Esse formulário deve ser entregado à pessoa antes de fazer a libertação. Não pode preencher no mesmo tempo, porque senão vocês vão perder muito tempo. Antecipadamente, essa pessoa deve ter o formulário e essa pessoa deve haver renunciado, e depois você pede esse formulário e comece a expulsar os demônios que vocês detectaram no formulário quando as pessoas preencheram. E vocês expulsam esse demônio um por um, se é possível. E quando eu vou fazer conferência, eu digo ao pastor encarregado que eles tenham já o formulário preenchido. Então, agora eu vou desglosar as perguntas desse formulário e por que eu faço as perguntas. Bem, eu coloco o dia e o nome completo. Eu sempre pido o nome completo. Cada pergunta que eu faço tem o seu significado. Por que eu faço essa pergunta? O nome completo da pessoa. Tem que colocar o nome, segundo nome, primeiro e o segundo apelido. Por quê? Porque desafortunadamente a muitas pessoas foi colocado o nome de santos e essas pessoas foram amarradas aos santos sem saber. Foi entregado a Satanás sem saber. Então, por exemplo, eu encontro o nome de Gregório. Aí já tem uma alerta. Gregório dos Santos, ou que seja. Muitos colocaram esse nome por causa do demônio São Gregório, porque a mãe idolatrava a esse santo ou pediu ajuda ao Santo Gregório para curar ou que seja, e quando a pessoa pede ajuda, na verdade essa pessoa fica amarrada e esse demônio entra na pessoa e tem que ser expulsado daí. Olho com esses nomes. Perguntem ao pai de vocês, investiguem por que o pai de vocês colocaram esse nome em vocês. Por exemplo, Pedro dos Santos, olho, ou todos os santos. Então você tem que ver o que aconteceu aí. Josefina Maria, vejam por que colocaram esse Maria aí. Isso é idolatria e tem demônios aí, deve ser expulsados. E assim sucessivamente, vocês vão investigando o nome e quando você for fazer libertação, se tem alguma coisa estranha aí. E na verdade, quando eu faço libertação, eu falo, feche os olhos, chamo esse demônio São Gregório, sai daí em nome de Jesus e ele se apresenta aí e fala que está aí porque essa pessoa foi entregada a ele. E esses testemunhos estão na minha página em YouTube. Tem muitos casos, desafortunadamente são atados desde que nascem. Foram entregados. Eu faço perguntas: país, cidade, bairro,
E também devem averiguar essa parte, porque não tem lugar onde se move muito ocultismo, o que acontece nesses bairros. Por exemplo, se a pessoa diz que é de um país, por exemplo, aí agora não me lembro muito bem, é um país que adora o Cristo Negro. O Cristo Negro, me parece que é em Guatemala. Aí também passa algo estranho e necessitamos discernimento na libertação. Nós perguntamos a idade também, a chave. E também podemos perguntar com quantos anos se casou e quantos anos tem o cônjuge, porque influencia muito isso. Se a pessoa tem 60 e está casado com uma de 20, aí tem uma coisa muito estranha aí. Ou ao inverso. Eu faço outra pergunta, se é solteiro, casado, viúvo ou divorciado, se tem namorada. Tudo isso também devemos perguntar. É largo. E eu vou dividir esse programa e próximo sábado continuamos. Se a pessoa é casada, se é solteira, divorciada. Se é divorciada, devemos ver o que aconteceu. Quantas vezes essa pessoa esteve casado? 4, 5 ou 6 vezes? Aí tem uma coisa muito estranha também. Pode ser que tenha um demônio de rejeição e maldição para que essa pessoa não siga casada. Podem acontecer muitas coisas se esse patrão se repete. Ou se a pessoa se casou e cada relação que ela teve e se separou, os demônios da outra pessoa se transpassa e tem que ser expulsado. Ou também os traumas que ficou por causa do companheiro haver deixado. A profissão da pessoa. Se a pessoa é médico, por exemplo, é um doutor, o médico atende muitas pessoas enfermas, mexe com as pessoas mortas, e aí entra demônios, porque também existe a transferência de demônios. Eu tive muitos casos desse tipo. Se a pessoa é polícia, porque ela mexe com as armas, se é político, se é advogado. Não quer dizer que as profissões são ruins, mas tem coisas que estão relacionadas com essas profissões que afetam a pessoa. Podem entrar um demônio de mentira por um erro, ou o político não é ruim, mas eu tenho familiares que são advogados e políticos, mas devemos saber sobre esse assunto. A ocupação ou função principal no trabalho. Se a pessoa diz que é enfermeiro, se a pessoa trabalha em tal parte do hospital, deve ser averiguada essa parte também. Se a pessoa também é chofer e pergunta o que você dirige, dirige ambulância ou dirige o carro da funerária, e aí entra muitos demônios de morte. Creiam nisso, eu encontrei muitos, eu tenho experiência nisso. Eu estou falando com base na minha experiência. Aí estão os vídeos de prova na página. Eu tenho mais de 4.000 vídeos de libertação aí em YouTube. Então a ocupação é a chave. Eu encontrei nesse tipo de ocupação muitos demônios de morte e de câncer, por exemplo. Eu encontrei o caso de uma mulher que era enfermeira. Ela atendia muitos pacientes com câncer.
E ela era cristiana e tinha um demônio de câncer. Então eu chamei esse demônio, ele se apresentou aí. E esse demônio do câncer já estava trabalhando nela. E o demônio disse que ele entrou porque ela era muito débil. Eu pedi explicação, ele falou que ela dava muito carinho aos enfermos. Aos enfermos de câncer, o carinho é bom, mas os demônios se transferem às pessoas. Por isso vocês devem aprender autolibertação e libertação, que é esse ministério. E qual é o historial da igreja com Cristo? Quanto tempo está na igreja? Por exemplo, se está um mês ou 15 dias, falta conhecer mais de Deus. E também vocês devem ver essa parte. As pessoas devem estudar mais a palavra de Deus. E na página tem mais estudos bíblicos para que essa pessoa conheça mais de Deus. Porque tem pessoas que acabaram de entrar e se entrega totalmente ao Senhor. Mas a maioria não é assim, porque a pessoa traz muita atadura e tem que arrumar a sua vida, pedir perdão a Deus, e isso é um processo. Ou tem que ver se a pessoa também estão andando de igreja e também tem uma coisa estranha, por exemplo, um demônio de rebeldia. Se a pessoa aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, ela tem que dizer sim ou não, e vocês devem levar essa pessoa a conhecer a Jesus Cristo. Se a pessoa é cristiana, evangélica, protestante, e desde quando? Porque tem pessoas que falam que são cristianos, mas não são. Nós conhecemos as igrejas tradicionais, dizem que são cristianos, mas não são. Aí tem idolatria. Devemos colocar atenção nessa parte. Nós que estamos fazendo libertação, devemos pôr atenção nessa parte e levar essa pessoa ao caminho correto. Perguntamos se a pessoa já se batizou e com quantos anos. Para ser liberto não precisa ser batizado, mas ajuda muito. Se essa pessoa não é batizada, ela pode ser livre. Mas, e vocês devem perguntar por que essa pessoa ainda não se batizou. Porque tem pessoas que já estão muitos anos na igreja e ainda não se batizou. Então, essa pessoa tem que arrumar a vida dela. Então, o principal é que a pessoa arrume a vida dela com Jesus Cristo, porque o resto é secundário. Se a pessoa se batizou no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os demônios, irmãos, conhecem muito bem a palavra de Deus. Eles sabem quem está na sã doutrina e quem não está. E tem ataduras aí, os demônios não vão sair. Eles sabem. Jesus libera os filhos dele. Me aconteceu isso muitas vezes. Eu faço a pergunta, e se as pessoas estão numa doutrina estranha, essa pessoa tem que arrumar a vida delas. Outra pergunta que eu faço, se a pessoa é dizimista. Sempre tem demônios aí que devem ser expulsados. Tem pessoas que não se batizou no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então aí tem um demônio de mentira. Esse demônio que está relacionado com esse engano, devemos expulsar esse demônio daí. Bom, e se a pessoa não é dizimista, tem que expulsar esse demônio daí. Esse demônio que não deixa dizimar. Nós, antes, não éramos dizimistas. Então, nós devemos renunciar a tudo isso, pedir perdão a Deus, expulsar esse demônio daí e expulsar esse demônio daí.
Outra pergunta que eu faço: quantos filhos tem? São crentes? Explique. Porque isso é uma chave para saber como está o lar da pessoa. Tudo isso está no formulário. Isso é uma chave. Se vocês consigam esses livros, isso é de parte de Deus para todos nós. Agora começa a sessão dos ancestros e dos antepassados. Por favor, investigue com calma tudo o que vocês saibam dos seus antepassados, tios, primos, famílias atuais e passadas, porque maldições que foram causadas por eles podem estar afetando as nossas vidas. Na maioria das libertações, eu encontrei demônios que estavam presentes desde antes do nascimento da pessoa. Repito, as maldições e os pecados já foram removidos, mas os demônios não saem, eles ficam e têm que ser expulsados daí. Então vocês têm que conhecer o que aconteceu com os seus ancestros, se eles praticaram pactos, bruxaria, limpeza, banhos da sorte, adultério, fornicação, divórcio, alcoolismo, aberração sexual, bestialismo, alcoolismo, doenças, depressão, doenças mentais, adultério, ira, nascimento fora do matrimônio, satanismo e tudo o que o Espírito Santo traz na mente de vocês, vocês têm que escrever aí, porque isso é a chave. Isso é largo, irmãos, mas é muito importante. Eu coloquei esse assunto importante aqui, irmãos. Vamos fazer vários programas com esse questionário, porque faltam muitas perguntas. Eu quero orar por vocês, porque agora são as 8h35. Vamos continuar um pouquinho mais. Não, vamos deixar aí. Vamos deixar aí. Vamos ir com calma. Eu quero que vocês façam isso com calma. Vocês que têm o livro, vayam fazendo isso já. E se vocês não têm, adquiram esse livro o mais pronto possível. No próximo sábado eu vou continuar isso, a não ser que Deus cambie, a não ser que Deus mude o tema. Por exemplo, vocês têm que saber o que aconteceu quando você nasceu. Trate de averiguar todo o possível como foi o seu nascimento. Se foi por cesáreo, parto normal, explique. Porque isso também é uma chave. É possível que você tenha um demônio de morte, porque eu encontrei muitas vezes quando a pessoa vai ao hospital, faz uma cesárea, e no hospital aí tem muitos demônios de morte e de doenças. Eles aproveitam e entram nas pessoas. Por isso, se a mãe de vocês teve vocês com um parto cesáreo, é possível que entrou um demônio de morte, porque o cordão umbilical estava enrolado no pescoço da criança, é porque o demônio queria matar essa criança. Porque esses demônios não querem que essa criança venha ao mundo, então eles tentam matar através do cordão umbilical, e é chave saber isso. Vocês, quando averiguem isso, automaticamente vocês já podem chamar esse demônio que entrou nessa pessoa através da criança no ventre da mãe e expulsar esse demônio daí. Saber o momento que a sua mãe ficou embaraçada, se ela estava apaixonada ou se era um amor ocasional, se ela estava casada,
se ela desejava ter um filho, ou se ela foi violada, ou se ela estava bêbada. O que sabe você? Explique. Isso é chave também. Pode ser que você tenha um demônio de rejeição porque você foi um filho não desejado, ou se o seu ter um espírito de alcoolismo porque o seu pai estava bêbado no momento que você foi concebido. Senhor, eu agradeço porque o Senhor nos revelou essas verdades, Senhor. Muitas pessoas estão amarradas, que nasceram com isso, Senhor. Obrigado, Senhor, por permitir que o Senhor colocou no nosso coração compartilhar isso com o mundo inteiro, esse assunto tão importante, Senhor. O Senhor é digno. Toda a honra e toda a glória para sempre a Ti, Senhor. O Senhor fez a obra na cruz do Calvário e agora nos está revelando essas coisas aos seus filhos e às suas filhas. Obrigado, meu Rei. Irmãos, no próximo sábado vamos continuar esse questionário. Convidem pessoas. O mundo deve saber essas coisas. Isso é largo, mas é necessário, muito necessário. Conhecer a verdade os libertará. A verdade os libertará. Isso é a chave. Eu quero que vocês vejam o programa anterior, quando eu pensei a desglosar o nome, a concepção da pessoa, através desse questionário. Não tenham preguiça, vejam essas partes. Agora eu vou continuar com o que eu comecei. Agora bem, nesse programa primeiro eu começo falando de libertação e depois eu vou enviar a palavra de oração, onde você vai ser libertado pelo poder de Jesus Cristo. Vocês vão sentir a mudança. Muitas pessoas vão ser libertadas através desses vídeos. E também eu vou orar em vivo. Esse formulário se encontra na página de internet. Completo, ele está no livro. Então, as perguntas que eu faço para as pessoas que vão ser libertadas, trate de averiguar todo o possível como foi o seu parto. Cesáreo, é o momento que a sua mãe ficou grávida, se ela estava bêbada, se ela foi violada, ou se ela estava bêbada, esse menino vai ter, ou essa criança vai ter muito demônio de alcoolismo. Essa parte eu já expliquei a semana passada no vídeo anterior. Se vocês não viram, vejam, por favor. Traumas, caídas e acidente durante o embaraço. Você deve averiguar. Eu quero fazer uma aclaração. Quando nós vamos fazer libertação, ajuda muito que a pessoa nos dê informação sobre a sua vida, sobre os antepassados, para facilitar a libertação. Porque se vemos alguma coisa estranha, é seguro que aí tem um demônio e devemos expulsar esse demônio daí. Por exemplo, nesse caso, se a pessoa na gravidez se caiu ou se causou um trauma, é seguro que entrou um demônio de medo nessa mulher e na criança também entra um demônio de nervosismo. E eles começam a desarrollar a função deles na pessoa e pode produzir asma porque tem medo, ou pânico, nervosismo, taquicardia, ataque no coração, porque desde criança, se essa pessoa tem um problema de coração,
é porque aconteceu alguma coisa aí na gravidez. O irmão Agostinho está, Xavier está dizendo que ele foi livre através dos vídeos. Então, é um ponto clave fazer as perguntas para as pessoas, para ter mais facilidade na libertação. E a palavra diz que somos livres através da palavra e conhecer a verdade é a chave, porque o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E se nós sabemos o que acontece aí, dar a solução é mais fácil. E se fomos concebidos dessa forma, se nós fomos rejeitados, se a mãe tentou abortar ou lançou palavras de maldição, você deve explicar isso. Então você muitas mães não quiseram ficar grávida, tentaram abortar e não pôde abortar. E é seguro que aí tem um demônio de rejeição e de morte. Devemos averiguar essa parte. E chamamos, em nome de Jesus, demônio de aborto. Ou então, se a pessoa conta que a mãe tentou abortar, e aí você chama esse demônio de morte, ele tem que falar o nome dele, se ele está aí, ele tem que sair em nome de Jesus. Então esse é o ponto clave. Vocês que estão vendo esse vídeo, essa conferência, e você está na equipe de libertação, vocês devem assistir essa conferência. São muitos os que estão em Cristo Liberta. Os que estão em Cristo Liberta têm que assistir essas conferências para seguir essa mesma linha nossa. E é mais fácil a libertação dessa maneira. Se os pais são cristianos. Voltamos um pouco atrás. Se a mãe ou o pai lançou palavras de maldição quando estava no ventre da mãe, ou um vizinho, ou o que seja, vocês têm que averiguar. Por exemplo, você pergunta, mãe, quando a senhora estava grávida, a senhora discutiu com alguém, ou meu pai andava com outra mulher, para saber se foi lançada a palavra de maldição sobre vocês, ou ao homem. E isso afeta a criança. Cada vez que as palavras de maldições são lançadas, os demônios são enviados a essas pessoas. E vocês perguntam também se ambos pais eram cristianos. Se eram cristianos, é muito melhor. Se os pais não foram livres, é mais fácil que esses demônios sigam aí. E também, se os pais são cristianos, esses demônios que estão aí será mais fácil de sair. E também tem o problema se a mãe é cristiana e o pai não, esse homem vai querer fazer também com a esposa atos sexuais mundanos. E também se a mãe nesse momento está embaraçada e tem discussão, violência, briga, vocês têm que averiguar o que mais possam. O que aconteceu quando você estava no ventre da sua mãe? Vocês perguntem, façam a pergunta. Façam a pergunta. O que aconteceu? Para vocês buscar
por onde entram os demônios. Muitas crianças nascem já marcadas desde o ventre da mãe, com demônios que entraram nesse momento da gravidez. Eu encontrei 90% nos casos de libertação que nós tivemos. Por isso é importante esses livros. Agora, outra sessão, do nascimento até a adolescência. Do momento que você nasceu até o momento da sua adolescência. E se você foi adotado, sim ou não? Hoje em dia tem muitas adoções. Tem muitas crianças adotadas hoje em dia. Vocês têm que ver se vocês foram rejeitados. E na verdade, se a pessoa foi adotada, pode ter um demônio de rejeição. Algumas não, mas a maioria das pessoas que têm filhos hoje em dia não vão dar. Então, são certos assuntos que têm que ser averiguados. Muitos pais que querem adotar crianças, que não conhecem o historial, não sabem quem foi o pai ou quem foi a mãe. Vocês devem analisar isso. Porque vocês têm que ver o que está acontecendo na sua vida, porque é uma tendência que vem o demônio dos pais aos filhos. Então essas perguntas são chaves. Outras perguntas que eu faço às pessoas é se conhecem os pais. Se vocês não conhecem o pai de vocês, aí tem um demônio de rejeição, desesperos, incertidumbre, medo. Outra pergunta que eu faço é: como foi a relação com o pai de vocês? Se foi conflitivo, se tinha discussão, briga. Então, tudo isso tem que ser arrumado diante de Deus. Então, essas pessoas já devem ter perdoado. E no anterior curso, vocês já viram isso. Vocês devem ver todas as conferências. Estão todas organizadas. Estão em sequência para que vocês saibam sobre todas essas coisas. Se tinha gritaria no seu lar, se tinha discussão, isso é muito comum. Se dizem que sim, é mais seguro que existe muito demônio aí de falta de perdão, briga, violência, assassinato, morte, e devem ser expulsados daí, esses demônios. Averiguem isso, por favor. Se vocês foram criados em um lugar cristiano, num lar cristiano, se vocês foram criados em um lar cristiano, eu vou agora saudar a Rosa Margarida, o Tílio. Eles foram livres por assistir os programas que já foram gravados. Amém, aleluia. Em Canadá também eu saúdo a todos vocês. Se devem averiguar se a pessoa foi criada em um lar cristiano. Também tem muita diferença com uma pessoa que não foi criada em um lar cristiano. Devem averiguar isso também. Se a pessoa nessa época recebeu maldições faladas, como por exemplo, você é um fracassado, não serve para nada. Com essas coisas, deve ter muito olho. Cada vez que as pessoas lançam palavras de maldições, entram muitos demônios. Eu vou dizer agora para vocês, as pessoas que lançam essas maldições,
Essas palavras de maldições, os demônios entram nessa pessoa. A pessoa que lança a maldição também peca e também os demônios entram nessa pessoa. A maldição entra lá também como aqui, em quem lançou e em quem está recebendo a maldição. E nós, como cristianos, Deus nos limpa, Ele nos guarda. E a palavra de Deus diz que a maldição sem causa não chega. Muitas pessoas, por exemplo, como Balaão, quiseram maldizer, mas não funcionou. Mas, quando as pessoas lançam a maldição, o demônio que foi enviado, ele não pode entrar. Mas ele fica dando volta aí ao redor de você. Ele não entra em você porque você é cristiano e está em santidade. Mas ele fica na casa, ele fica seguindo vocês. E quando você comete um pecado, aí é quando ele entra. É quando esse demônio de maldição que foi enviado, ele entra. Porque você pecou. Ou eles criam situações para entrar em você. Eles são estratégicos. Vocês se lembram de Balaão? Os homens pecaram porque eles colocaram mulheres do mundo para eles pecar. E assim entrou a maldição e a maldição entrou neles através disso. Por isso, vocês têm que estar com o olho aberto com isso. Não tenham medo. Vejam todas as conferências que estão aí. Vejam todas. Porque aí eu explico como destruir todas essas coisas, para que vocês tenham um bom resultado. E tem a parte também na onde que está escrito orações. Vocês vejam essas orações, imprimam essas orações, está em PDF para você orar e destruir tudo isso que enviam até vocês. Você envia a palavra, você ora, e se esse demônio foi enviado por bruxaria ou maldição, ele tem que sair, em nome de Jesus. Tudo isso eu explico aí. Façam isso. Se vocês disseram um ditado ou uma frase, por exemplo, você tem a mão de fogo, tudo que você toca destrui, então tudo isso vocês têm que averiguar. Outra pergunta que eu faço: se você foi abusado sexualmente quando era adolescente, isso é quando acontece mais essas coisas. Se você foi abusado, sim ou não, quem foi que abusou de vocês? Isso também é um assunto chave para a pessoa poder perdoar. Se essa pessoa foi abusada ou se abusou de outra pessoa, é seguro que aí tem um demônio de lascívia, luxúria, de violação, morte, de raiva. Isso entra por um ato de violação ou intento. Quando acontece a violação, é muito mais forte do que um intento. E se a pessoa foi manuseada, o demônio é transpassado até você. Somente se a pessoa, somente da pessoa ver cometido esse ato de manusear a outra pessoa, já transpassou o demônio. Eu creio que o áudio agora está melhor. Vamos seguir com isso. E se você sabe quem abusou de você, para você poder perdoar. Ou se você foi abusado físico ou psicologicamente. Então devemos averiguar isso se você foi abusado psicologicamente. Então aí tem coisas. Igreja, isso é importante. Vocês têm que ser sinceros. Vocês que vão passar por libertação devem ser muito sinceros.
não é para que nós, não é para que todos estejam conhecendo o que aconteceu com você, mas isso é importante para ser libertado. Se você participou em jogos sexuais como papai e mamãe quando era pequeno, eu encontrei muitos casos de pessoas que ficaram endemoniadas através disso. E tudo isso é pecado. Pastora Isabel, já arrumou o áudio? Eu estou aqui pendente disso. Saúde o irmão Rafael, Patrícia Rondan, Auri, saúde a irmã Marta. A irmã Aura faz uma pergunta. Quando você esteve aqui em Santa Marta, em qual igreja esteve? Tem Cristo Liberta aqui? Sim, irmã Aura. Eu estive em Santa Marta. Bom dia, pastor. Deus abençoe. Quando vai vir a Santa Marta trazer bendição e cura? Vocês sabem bem o que disse a palavra de Deus. Não tem profeta na sua própria terra. Eu estive lá. Eu estive quase 2 meses. Aí tem Cristo Libera, está o pastor Eugênio e faz libertação para a glória de Jesus Cristo. Na página de internet vocês conseguem a informação do pastor. Saúdo a irmã Ingrid, de França. Bom, sigamos aqui, isso está interessante. Está bem. Então, esses jogos sexuais como papai e mamãe é um perigo. Se você era adolescente, você já deve lembrar se você fez isso ou não. Você deve falar sobre isso para você receber libertação. Muitas coisas são pecados, irmãos. Outra pergunta que eu faço é como foi a sua quando você era criança? Se você sofreu rejeição, brigas. E vocês têm que explicar aí. Vocês têm que explicar coisa por coisa. Na escola, por exemplo, a professora me insultou, os amigos se riam de mim. São coisas que entram muitos demônios e todo por aí vai sendo identificado. Eu faço também outra pergunta. Os seus ancestros, pais, avós, bisavós, tataravós ou você mesmo estavam em congregações de testigos de Jeová, unitários, mormônios, Rosas Cruzes, Nova Era, budismo, pare de sofrer, ateísmo, maçom, satanismo? Devem explicar tudo isso porque isso é uma clave. E as pessoas logo começam a falar que isso não é seita. Eu falo isso porque em todas essas pessoas eu encontrei demônios. Vayam aí na página de internet e vejam os demônios falando. Olho com tudo isso. Se você esteve nesses lugares, por exemplo, se o pai de vocês era maçom, tenha a plena certeza, se você não passou por libertação, aí tem um demônio de pacto dos avós de vocês aí. Porque os maçons, eles fazem muitos pactos, entregando toda a geração inteira a Satanás. Eles fazem pactos. E vocês sabem disso já. Vejam os vídeos que eu tenho aí. Aí tem um demônio de pacto e deve ser expulsado. Lembrem-se, se você é cristiano, o pacto de sangue de Jesus anula totalmente esses pactos de mormônios ou que seja.
Esse pacto não existe mais. Mas o demônio não sai. Esse demônio já sabe que o pacto foi anulado, mas eles não saem. Eles não saem. Devem ser expulsados em nome de Jesus. Por isso é a chave à libertação. Se você sofreu alguma coisa dessa, olho, porque aí tem coisas que tem que ser tiradas aí. Outra pergunta que eu faço aqui. Os seus ancestros, pais, avós, bisavós, tataravós ou você mesmo, tiveram ou têm algumas dessas enfermidades, por exemplo, esquizofrênia, loucura, medo, nervos, ansiedade, desordens mentais, tumores, câncer, asma, diabetes? Explique, sim ou não. Se algum deles tiveram isso, os demônios não se vão, irmãos. Os demônios não se vão. Devem ser expulsados em nome de Jesus. Então, esses demônios que tiveram os seus pais, avós, os seus antepassados, esses demônios que estiveram neles ficaram aí no núcleo familiar. Não se vão. Eles vão de geração em geração. Por isso, em Jesus, podemos ser livres. É a única forma que o cristiano seja livre. É em nome de Jesus, expulsando esses demônios. Olho com isso. Se vocês viram películas, filmes de terror, morte, pornografia, violência, coisas sexuais ou comédias, se vocês viram, tem demônio em vocês aí. Irmãos, já estamos nos últimos tempos. Já estamos nos últimos tempos. Se vocês viram essas películas, talvez você agora já não assiste, mas se você viu antes, tem que expulsar esses demônios daí, em nome de Jesus. Igreja, irmãos, isso é uma realidade. É uma realidade. Vamos umas quantas perguntas mais. Quais são os videojogos que vocês viram, se vocês jogaram a Ouija? Qual são o nome dos vídeos e explique. Irmãos, esses videojogos, até mesmo as pessoas adultas estão com os videojogos. Por exemplo, identifique o nome. A pessoa deve explicar qual é o líder desse videojogo, por exemplo. Por exemplo, do Batman. Se foi tal demônio, tem que expulsar esse demônio daí. Isso é simples assim. E a Ouija, vocês já sabem o que é isso. São demônios que estão aí. Se você jogou a Ouija, ou esteve ao lado de quem estava jogando, isso, você não jogou, mas você estava aí do lado, no mesmo lugar, na escola, vendo, e você ficou aí olhando, mesmo você não estava participando, você também foi culpado dessas práticas, porque quando a pessoa vê o pecado, tem que fugir. E o demônio que estão aí ao redor desse ninho entra em vocês. Porque isso é bíblico e eu encontrei isso. Mas muitos falam, eu nunca joguei isso, mas você estava ao redor. Quando as pessoas estavam praticando essas coisas, e aí está o problema, porque você não fugiu do pecado. Esse jogo que é muito famoso, esse é um jogo muito velho, mas muitas pessoas ainda jogam isso. Outra pergunta. Se você viu jogos mágicos, jogos de lutadores, de assassinos, se você
Se você, quando era criança, te deram uma boneca como fadas com a varinha mágica, aí tem um demônio que entrou aí. Tem que passar por libertação. Falem comigo ou busquem pessoas que façam libertação para expulsar esse demônio. Eu fiz libertação e eu encontrei pessoas com esses demônios e eu expulsei eles. Por exemplo, isso sigue, mas só que vamos parar por aqui. Isso é muito importante. Para o próximo sábado, eu vou fazer perguntas gerais. Se, por exemplo, se você é orgulhoso, ou se você foi orgulhoso, e se não expulsou esse demônio, ele está aí. Deve ser expulsado. Por isso são perguntas claves. Vamos continuar no próximo vídeo. Eu vou colocar agora um testemunho aqui para vocês. Isso é muito grande, igreja, e importante. Vocês devem ter tudo isso. Sessão de perguntas e respostas. Al final hacen preguntas y respuestas por acá, por aqui por este meio, ou por Vocês podem fazer por aqui por esse meio ou por Skype. O Skype é Roger Ernesto 2003. Vocês podem fazer a pergunta por aí. Vamos continuar com o testemunho da vez passada. Vejam isso, por favor. Isso é clave. Eu arranco todos os demônios, desarraigo totalmente. Envio espada, desarraigo, arranco da cabeça, dos pensamentos, da cabeça, do olho, expulso da garganta, do estômago, das partes íntimas, das costas, tudo em nome de Jesus, ele fica limpo em nome de Jesus. Do coração, sai tristeza, solidão, desânimo, sai daí para sempre ódio, vingança. Então, agora vamos seguir com a sequência do livro. Essas perguntas são chaves. Se vocês entendem isso, é mais fácil a libertação. Então, cada pergunta tem um objetivo. Não é para publicar essas perguntas, senão é para identificar que demônios entraram aí, qual foi a porta. E na verdade sempre entram. E podemos expulsar o demônio facilmente se preenchemos esse questionário. Por isso eu faço essas perguntas. Por exemplo, eu pergunto: você é orgulhoso ou orgulhosa? E se a pessoa diz que sim, na verdade aí tem um demônio de rebelião aí, de desobediência. Então você já sabe que esse demônio tem que ser expulsado daí. A pessoa entrega o formulário e quando a pessoa preenche esse formulário e você veja essa informação, e aí é mais fácil expulsar esses demônios. E na verdade a pessoa já deve ter renunciado isso antes. Então, tem um demônio de orgulho que eu encontro em muitas pessoas. Muitas pessoas têm muito orgulho. Na verdade, quando a pessoa é orgulhosa, as pessoas não querem nem preencher o formulário, por exemplo. Então essa pergunta é clave. Se a pessoa viu pornografia, sim ou não.
A pessoa tem que falar se foi antes de ser cristiano ou sendo cristiano. Porque lembre-se que os demônios não saem. E se a pessoa viu antes de ser cristiano, e se a pessoa aceitou Jesus Cristo e se arrependeu de tudo isso, então vocês têm que fazer a pergunta se viu antes ou depois. Antes era orgulloso, después ya no orgulloso. Bueno, pues ese demonio orgulloso seguro está escondido ahí. Que de una forma se va a E se você era orgulhoso, esse demônio está escondido aí e deve ser expulsado daí. Se você viu pornografia ou se você se masturbou, sim ou não, se é homem ou mulher, aí também entrou um demônio de masturbação. Se vocês viram ou praticaram sexo com animais, lesbianismo, homossexualismo, explique. O Senhor Jesus expulsou através de mim demônios de burros e de mulas. E quando saem relinchando. Isso é muito comum. E devemos fazer essas perguntas. Han visto ou praticaram fornicação? Aí tem demônio de fornicação. Através dos atos sexuais entram muitos demônios, irmãos. E são aberrações diante de Deus isso. E é por aí que entram muitos demônios nas pessoas. Se você está casado, você cometeu adultério, sim ou não? Então deve ser expulsado todos esses demônios daí. A pessoa vive em união livre, sem estar casado. Isso é muito comum e até mesmo pessoas que já têm anos de convertidos vivem dessa maneira, em união livre. E isso é pecado diante de Deus e é muito perigoso. A pessoa pode perder a salvação, isso é muito complicado. Devem ser expulsados esses demônios que estão aí. Devem expulsar esses demônios. Não tem outra forma, devem ser expulsados. A pessoa tem que arrumar a sua vida, isso é a libertação. Arrumar a vida diante de Deus, é o que Deus quer. Arrume a sua vida. Devemos pedir perdão pelos nossos pecados e se acabou. Assim de simples. Muito simples. Simples, simples. Então, uno consigue el enlace. Tú me estás atacado de demônio que não consegue enlace, todos estão conectados, é sencillo. Isso é simples. Uma pessoa não consegue contactar, não consegue o enlace. Ok. Já está conectado já, irmão Eduardo? Irmão Eduardo já está conectado? Não consigo, pero aí está conectado. Se você não consegue, mas aqui aparece que você está conectado. Olá, irmã Margarida de Canadá. Saúdo a irmã Margarida de Canadá. Eu quero colocar uma libertação que houve em Canadá. Então, essa parte da união livre é a chave. Devemos arrumar a nossa vida e deixar muitas coisas que as pessoas do mundo fazem. E porque Deus é santo, nós somos cristianos. Ele quer que nós sejamos mais santos, que nós santifiquemos mais e mais. Quando nós pecamos, ofendemos a Jesus Cristo. Ele sofre. Porque nós somos os preciosos tesouros de Jesus, não podemos ofender a Ele. Outra porta muito comum de entrada demoníaca. Essas perguntas é para todos vocês, esposo, esposa, namorado, porque as pessoas trazem ataduras demoníacas do passado. E ademais essa pergunta é sobre o passado, presente e futuro. Tudo isso está no livro. Essa pergunta é aplicada para todos. Quantos namorados ou namoradas tiveram sexo? Tem muitas pessoas que estão atadas por isso. Isso é um ponto clave.
2, 3, 5, 10. Hay una dice, 2, no, yo 3, no, 5, 10. ¿cuánto la he perdido? E muitos dizem que já está perderam a conta. Então aí tem ataduras demoníacas muito fortes. Bueno, hay demonios, no voy a explicar muchas cosas porque eso ya lo he explicado en los libros, en las conferencias anteriores. Isso eu já expliquei nas conferências anteriores. E esses demônios devem ser expulsados daí. Esta é uma pergunta muito clara, digo. Conhece ou suspeita que algum companheiro praticou ou pratica bruxaria? Nessa área, irmãos, a maioria das pessoas, 95% das pessoas que eu fiz libertação, ou quase todas, eu expulsei demônio de bruxaria. Bruxaria. Se a pessoa diz que familiar ou alguém praticou bruxaria, é um alerta. Olho, expulse esses demônios daí. Outra pergunta que eu faço. Quantas vezes você se divorciou ou se separou? Isso são coisas que muitas pessoas cometeram ou cometem e são portas de entradas demoníacas. Entra um demônio de traumas aí. Cada separação, cada divórcio é um trauma. Falta de perdão. Muitas coisas. Tem demônios aí. Tem demônios aí. Como sabe uma pessoa que tem demônio? Olhem as manifestações. Tem uma doença aí, seguro que tem um demônio aí, tem que ser expulsado. Dor, simples, tem um demônio aí. Se a pessoa está arruinada, não tem dinheiro, seguro que tem um demônio aí. Vocês sabem disso? Vocês que estão fazendo libertação. Tem ou teve inimigos? Brigou com eles e está e te causou desgosto? Então quase sempre quando os amigos brigam, eles jogam bruxaria ou palavras de maldição na pessoa. E essas palavras vão acompanhadas de demônios. Os demônios vai e entra. Se você não está preparado para combater essa maldição, os demônios entram. Temos muitas conferências para que vocês não andem amargados, sem tranquilidade. Eu tenho pregações diárias para todos vocês que estão em libertação ou estão aprendendo libertação. Eu quero que vocês tenham uma vida tranquila em vitória em Jesus Cristo. Vocês devem andar sempre alerta. Mas a pessoa anda tão confiada e se esquece. Às vezes, vocês têm que estar alerta porque o inimigo anda como leão rugente buscando a quem devorar. Vocês andem alerta. Estudem a palavra de Deus, mas andem alerta. Orando, repreendendo, destruindo bruxarias, pactos, o que seja. Palavras de maldições. Maldições que as pessoas enviaram. Vocês têm que orar falando que essas palavras de maldições que as pessoas enviaram a vocês se transformem em bênção. E todas essas maldições e bruxarias que as pessoas enviaram, vocês expulsem em nome de Jesus e abençoe essas pessoas e que conheçam a Jesus para que elas sejam salvas. Em nome de Jesus eu abençoo elas para que elas conheçam a Jesus. Sempre devemos fazer isso. Sempre. Sempre devemos fazer isso. Todas as vezes pela manhã. Devemos fazer isso como um costume. E vocês que estão em libertação ou vão estar em libertação, vocês devem preparar mais ainda. Tudo isso é para vocês. Se você teve ou tem inimigo, vocês devem perdoar. Se tem inveja de você ou se você tem inveja de alguém. Então, irmão, olho com isso. Olho com isso. Vocês não podem tomar nenhum copo de água dessa pessoa que tem inveja de você.
Porque essa ofrenda, eles podem enviar bruxaria, falar algumas palavras e enviam até você. E se você não está preparado, isso entra em você. Todo o que dão de presente para você, vocês devem abençoar tudo. E vejam todas as conferências. Vejam as conferências. Vocês devem fazer isso. Não tem opção. Para que não entre mais demônio em vocês. Na cama, por exemplo, antes de dormir, você vai e ora. Vocês devem estar alerta. Jesus Cristo levantou esse ministério para vocês que estão dormidos. Isso é para vocês. Isso é para todos nós. Se você usou alcoolismo, droga, cocaína, maconha, e saibam vocês que os demônios não entram sozinhos, eles entram em equipe. Por exemplo, da cocaína, da maconha, são demônios que entrou da adição, entrou a doença, morte, entra um pacote completo de roubo, porque a pessoa tem que roubar. São demônios, é um pacote completo. Isso é muito comum hoje em dia. Se você tem tatuagens no seu corpo, sim, alerta. Vocês devem expulsar esse demônio que entrou por esse pecado que essa pessoa cometeu, de fazer a tatuagem. César Fernandes, desde México, eu saúdo. O irmão Eduardo se conectou. Glórias a Deus. Outra pergunta. Você tem algum amuleto de proteção, ou boa sorte, ou qualquer outra razão? Irmãos, tem cristianos que ainda creem nisso. Até mesmo na carteira deles. E estão carregando maldições, coisas impuras. E esses são demônios que estão aí. Tem que expulsar. Esse formulário é chave. Esse formulário não se encontra na internet. Tem na minha página de internet, mais curtinho. Muitas pessoas não gostam nem de escrever e nem responder as perguntas. Mas eu tenho ele mais largo nesse livro. Vamos para um par mais de perguntas. Outra pergunta. Tem ou teve alguma imagem, objeto de idolatria, rosário, estampas de santos, ou alguma outra idolatria relacionada com o catolicismo, que está no seu pescoço, quarto, cozinha, carro? Deus, ai meu Deus, meu Senhor. A palavra diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. E isso, irmãos, se aplica para tudo. Sem conhecimento, a pessoa comete muitos erros. No mundo espiritual, ofende muito ao Senhor. E entra demônios aí, porque a paga do pecado é a morte e o sofrimento. Tudo isso, escassez. Muitos de nós cometemos esses pecados. Quase todos nós viemos da igreja tradicional. Graças a Deus, Deus nos tirou de lá. Mas isso é muito delicado. Então, essa é uma pergunta que eu faço. Vocês foram batizados diante de algum santo? Por exemplo, Carmen, Gregório, etc. Irmãos, de uma família inteira, o Senhor Jesus libertou essas pessoas do Cristo Negro de Guatemala. Porque eles foram bautizados através desse santo, desse demônio. Todos tinham esse demônio, a família inteira.
Então, quando fazemos essa pergunta, se a pessoa fez isso, aí tem demônios. Outra pergunta clave. Por que colocaram o seu nome, por exemplo? Se você não podia nascer e a sua mãe fez uma promessa a Pedro ou a Maria, então esse demônio está aí, irmão. Quase sempre esse demônio está aí, irmãos. Mesmo você sendo cristiano, esse demônio, ele fica aí. E eles falam que a pessoa foi entregada a eles, então eles não querem sair. Analisem tudo isso. O nome, o segundo nome. Perguntem, averiguem. Por que colocaram esse nome em você? Eu encontrei caso. Que colocaram um nome nessa mulher. Vocês vejam todos os vídeos em YouTube. Vocês têm que investigar. Colocaram o nome dela de um tio ou uma tia que já se havia morto. Quando eu fiquei sabendo disso, em nome de Jesus eu chamei esse demônio que entrou por causa do nome que colocaram nessa pessoa e esse demônio se manifestou. Isso foi tremendo. Então esse assunto é muito delicado. Se a pessoa fez bruxarias, pactos sim ou não. Lembrem-se que isso está na seção de antepassados. Se você conhece ou suspeita que realizaram pactos de bruxaria em você ou se veio de algum ancestro que fazia bruxaria, ou se você fez bruxaria, se você fez pactos. Em México, por exemplo, fazem as límpias, isso é bruxaria. Se você vai fazer isso, isso é bruxaria. Ou para você conseguir um marido ou uma mulher, se você fez bruxaria, isso é muito comum. Para conseguir um namorado, isso é muito comum. Eu não quero falar sobre tudo isso, mas isso é muito largo. Eu quero enfocar nessas perguntas. São muitas. Vamos de tempo. Eu quero adiantar tudo aqui. Vamos um pouquinho mais. Essa e já paro. Vocês conhecem a que se dedicavam os anteriores as pessoas que moraram antes de vocês na casa onde vocês moram agora? O que eles praticavam? Olho com isso. Essa pergunta é muito importante. Incluindo eu, caímos nessa armadilha. Muitas pessoas caem nessa armadilha. Vocês têm que averiguar quem viveu na casa de vocês antes de vocês. Olhem isso. Porque muitas pessoas... pode ser que essa casa está maldita. Porque a pessoa que vivia nessa casa estava em fornicação. Ou pessoas que vendiam drogas. Ou estavam em fornicação e adultério. Qualquer coisa dessas. Essa casa está maldita. Tudo isso eu explico nas conferências e nos livros. Vocês têm que ver tudo isso. Os demônios não entram para brincar com vocês. Eles entram para matar, roubar e destruir. Tudo o que tem em vocês são erros por falta de conhecimento que entrou o demônio em vocês e vocês não sabem. E se vocês estão em santidade e não estão em pecado e está acontecendo alguma coisa ruim, está acontecendo alguma coisa errada. Falem desse ministério para todas as pessoas. O mundo tem que conhecer isso. Isso
É muito largo, irmão. Eu quero ir com calma. Eu vou colocar agora um pequeno testemunho. Lembrem-se desses livros. Isso não é um jogo, não é nenhum negócio. É para vocês aprender muitas coisas, igreja. É hora que vocês se levantem. A igreja de Jesus Cristo tem que levantar em vitória, em cura. Não comam essa mentira. Não comam essa mentira. Agora vejam esse testemunho. Vocês conhecem, sabem o que praticava as pessoas que moravam na casa de vocês? Investiguem. Quem era que vivia na sua casa antes de vocês? Isso é importante. Que pecado cometiam eles? Se vocês, por exemplo, sabe que quem vivia aí vendia droga, isso é um alerta. É mais seguro que essa casa ficou maldita. E os demônios têm um direito legal de estar nessa casa. E eles ficam nessa casa. Por isso acontecem coisas na casa de vocês. E não é pecado seu, senão pecado de outra pessoa que cometeu nesse lugar. Quando você for fazer libertação, expulse esse demônio que está nessa casa. Se eram bruxos e praticavam bruxaria nessa casa, expulsem esses demônios que estão aí. Se você fez uma límpia espiritualmente, quando uma pessoa vai mudar a uma casa, a pessoa deve orar e limpar essa casa. Nas conferências anteriores eu explico tudo isso. Vocês vejam todas as conferências anteriores. Supostamente vocês já viram as conferências anteriores, onde eu explico todas essas coisas. Então, vocês devem perguntar se a pessoa orou para limpar essa casa antes de mudar aí. E se vocês conhecem vizinhos que praticam bruxaria ou ocultismo, agora se essa pessoa se pratica esse tipo de coisa, elas sabem que você é cristiano e elas começam a atacar a você. E você deve fazer autolibertação. Ou buscar uma pessoa para que você seja livre. Isso é um ponto clave. Se você mudou nessa nova casa e começou um problema, e se a pessoa responde que sim, e se aí tem ruína, enfermidade, então nessa casa tinha demônios quando você mudou aí. Olho, todas as pessoas, preste atenção nesse assunto que é importante. Se na casa tem discussão, briga, pesadez, ou na vida de vocês, isso são sinais. Explique tudo isso. Outra pergunta. Escutam ruídos estranhos na casa de vocês, sim ou não? Se diz sim, você já sabe, expulsa esse demônio que estão aí. Os demônios se metem muito nos quartos. Toda essa informação que eu tenho aqui é com base na experiência que eu tenho. Eu encontrei muitos desses demônios nas libertações. Olho com isso. Os demônios que querem destruir os matrimônios, eles se escondem debaixo da cama. Debaixo da cama eles se escondem. Para que o marido e a mulher briguem e se separem.
Parece mentira, irmão, mas isso é real. Em nome de Jesus temos a vitória, mas devemos conhecer tudo isso, porque a palavra de Deus diz que o povo sofre por causa de conhecimento. Devemos conhecer tudo isso. É muito importante adquirir conhecimento sobre esse tema. Outra pergunta que eu faço: se a pessoa sofreu acidentes ou traumas, exemplo, atracos, acidentes com o carro, operações. Se a pessoa teve um acidente ou uma cirurgia, nessas coisas são traumas e entram demônios aí de temor, de doença, de morte. Se a pessoa foi a um hospital de emergência, aí tem muitos demônios de doenças e morte. Olho com isso. E expulsem esse demônio que estão aí em nome de Jesus. Como está a ensinança, irmão? Excelente. São coisas que as pessoas não conhecem. Por isso Jesus nos colocou nesse ministério, para que as pessoas sejam livres em nome de Jesus. Expulsem esses demônios que estão atormentando as pessoas em nome de Jesus. Tem que sair. Quais são as suas doenças, o sofrimento de vocês? Se é tal coisa, tal coisa, tal coisa, devem averiguar isso. Por exemplo, eu passo o tempo inteiro chorando. Tinha uma pessoa que só estava chorando todo o tempo. Chorava, chorava, chorava e saiu um demônio chorão dela. E qual medicamento que você toma? Porque tem muitos medicamentos que o médico receita, mas esses medicamentos têm efeitos secundários. É possível que a pessoa não está doente, mas pode ser que essa doença pode ser produzida por esse medicamento que a pessoa toma. E pode ser que esse medicamento traz também muito mais doenças, porque o inimigo ele é astuto. Tudo isso está na página de internet. Nós também encontramos. Me falta verificar. Aunque ya yo tenía, de hecho, no inicié a verificar, es cierto. A maioria dos medicamentos naturais, muitos são consagrados aos demônios com orações demoníacas, a essas medicinas naturais. E o demônio vai aí para o demônio vem aí para fazer com que esse medicamento cure, mas na verdade não cura, porque entra outros demônios, mas aí causando outro tipo de doença. Quando vocês vão tomar medicinas naturais, rompam as bruxarias. Quebrem as bruxarias. Encontrei uma mulher que estava em equipe de libertação. Eu encontrei muitos demônios conhecidos por usar a medicina natural. Tinha muitos demônios essa mulher por tomar pastilhas naturais. 30 demônios tinha. Por isso Jesus veio tirar as doenças. A clave é Jesus Cristo. A clave é conhecer a Jesus e expulsar esses demônios que estão aí. Quando ele tira o pecado, porque qual é a consequência do pecado? Sofrimento e dor. E quando pede perdão pelos pecados, tudo isso desaparece. Você, como pastor ou ministro de Deus, se está com diabetes, isso é um demônio, expulse esse demônio daí.
Se você quer ver esse demônio de diabetes falando, ele está aí na página de internet, ele falando que tinha que esquizofrênia também era um demônio. Se a pessoa sofre de medo, depressão, estresse, simples. 2 por 2 é igual a 4. Isso assim de simples. Se morreu alguém muito perto de você, um familiar ou algum amigo, fale o seu nome ou detalhes. E a pessoa começa a contar que morreu a mãe ou um amigo. E é seguro que tem um demônio da mãe ou desse amigo que morreu aí nessa pessoa. Quase sempre existe demônio aí que foi transpassado. Isso é tremendo. Eu encontrei isso muitas vezes. Irmãos, isso é de Cristo para o corpo de Cristo. Essa informação é muito valiosa. Aí na minha página de internet tem um formulário pequeno, porque as pessoas não gostam de ler nem responder as perguntas. Mas o que está no livro, aí está tudo. E funciona. Todos vocês já têm um livro? Sim. Outra pergunta que eu faço. Vocês trabalharam em funerárias ou hospitais com lugares relacionados com morte, sangue e dor? Isso é tremendo, irmãos. Se vocês trabalharam em funerária, trabalha no passado ou presente, em hospitais relacionados com morte, sangue e dor, existem demônios aí. Então, se a pessoa responde sim na pergunta, você, em nome de Jesus, o demônio relacionado com todos esses atos com que eu estou perguntando aqui, em nome de Jesus, se está um demônio relacionado com isso aí, sim ou não, você faz a pergunta, o demônio responde sim, que está aí. Então, se você quer ver mais, vai na minha página de internet, aí estão todos os vídeos sobre esse assunto. Outra pergunta que eu faço, se a pessoa tem alguma adição. Sim ou não? Ao cigarro, ao café. Se tem uma adição também à maconha, aí tem um demônio. Se a pessoa é adicta às bebidas, tem que deixar isso e expulsar esse demônio que está aí. Tem pessoas que é adicta ao sexo. Tudo o que é adição, olho com isso. Eu faço também outra pergunta. Se a pessoa praticou yoga, artes marciais e yoga, aí tem demônios daí. O demônio Kundalini é um dos principais nessas coisas. Qual classe de música as pessoas escutam? Agora e antes de ser cristianos. Sempre tem espíritos demoníacos que entram por isso. Eu encontrei um espírito demoníaco de danças. E também entram através da música rock. Essas músicas secular faz com que entrem muitos demônios nas pessoas. Músicas, por exemplo, de tristeza, entram demônios de infidelidade, de dor, de medo, de despeito. Música romântica também. Essas músicas românticas
Entonces ya rapidez es como decir, ay, tanto dolor me causaste y tal. Usted, ay, verdad, a mí también me causa tal el demonio. Essas músicas românticas faz que entrem muitos demônios nas pessoas, porque fazem com que elas se lembrem do que aconteceu com elas. Igreja, isso é verdade, igreja. Olho com essas músicas que vocês escutam. Essa não falha. Vocês viram filmes de terror